Menino, terminou a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os times agora estão somente com 3 jogos para fazer até o fim da competição. E o Fortaleza tomou uma, um sacode aí do Palmeiras 4-0, né? Enfim, acho que para esse jogo, para esse placar, a gente sabe que ficou um pouco cabisbaixo, a gente ficou um pouco sentido pelo que aconteceu, mas já era esperado que seria um jogo muito difícil, né? Palmeiras campeão brasileiro, como o Internacional perdeu à tarde, acabou que o time entrou em campo só para festejar, entrou em campo mais leve e a gente viu o que aconteceu, né? Mas a tabela tá ainda favorável ao Fortaleza. E é isso que a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Sobre as chances do Fortaleza ainda de Libertadores, Sul-Americana, um para o lado do outro, e também olhando para a tabela, comparando com outros clubes, o que eles fizeram, o que eles vão fazer, e assim a gente poder entender essa situação atual, né, nessa situação pós-rodada, e principalmente nessa questão de vagas internacionais. E, meu amigo, também a gente vai falar rapidinho de algo chato que aconteceu ali na parte de baixo. Mas, primeiro, eu vou ser sincero com vocês. Eu queria ter apostado e ganhado dinheiro com esse jogo do Fortaleza, mas eu acho que sim. Eu acho que eu fiz isso. Sabe por quê? Porque o GT é patrocinado pela 1xBet. O XBet é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. E é aquela coisa, você que já está no GT, você conhece a 1xBet. Se você não conhece, é muito simples você criar uma conta. Vá aqui no site da 1xBet ou aponta o seu celular para esse QR Code. Você é redirecionado para o site de lá, você cria sua conta e assim, utilizando o código promocional Glória e Tradicão, você pode começar a se aventurar nesse mundo. É claro, quando eu falei que eu fiz a aposta, é aquela coisa. Outros jogos da rodada, né? Até porque esse do Palmeiras a gente já sabia a dificuldade e a gente sabe que é muito complicado você acabar ganhando. Mas é muito simples, é muito fácil, muito intuitivo. A 1xBet, quem já conhece, quem já acompanha o GT, sabe que é muito bacana e uma chance muito grande de você fazer uma graninha e quem sabe fazer aquela fezinha no seu time de coração. Para quem foi no Fortaleza hoje, rapaz, foi complicado. Mas para quem foi ali em outros jogos na tabela, acho que com certeza pode se animar muito, meu querido. Então, faça um XBet, vá lá no site, utilize o código promocional e assim você pode começar a se aventurar nesse mundo, sempre com muita responsabilidade e quem sabe fazendo uma graninha também. Então, meus amigos, vou chamar aqui a vinheta para poder a gente colocar a tabela na tela e comentar um pouco sobre essa 35ª rodada e já prevendo rodada para o fim de semana, que é a rodada 36. E sem perder tempo, já estamos com a tabela na tela e dá uma olhadinha aí rapidinho nessa situação da parte de cima, tá? Lembrando, esses 6 clubes que estão aí são vagas diretas já para a Copa Libertadores da América, tá? Tá aí na tabela do Google. Ele não atualiza, mas a gente já sabe que por conta do Flamengo ter ganho a Copa do Brasil e Libertadores, o quinto e o sexto também vão para essa competição internacional. Então, meus amigos, com a vitória do Palmeiras, ele já é campeão. Aliás, já era campeão à tarde, né? Depois que o Inter perdeu para o América Mineiro, um resultado muito complicado. Vamos falar sobre ele aqui hoje. E o time pode até agora largar o campeonato, que o Internacional não ultrapassa mais, né? Então, se isso já era uma situação decidida, vamos dar uma olhada aqui na parte que nos interessa, né? Que é a parte do Fortaleza na tabela. Bom, nessa rodada, inclusive, eu acho que vale a pena a gente dar uma passadinha nos resultados da rodada, aqui da próxima, né? Que a gente ainda vai ver. E lembrar que o Ceará perdeu para o Fluminense, Cuiabá venceu o Botafogo, Cuiabá foi gigante nessa partida, São Paulo empatou com o Galo, o Atlético Paranaense venceu o Goiás e o. Aqui já são jogos de hoje, né? Que o Atlético Paranaense venceu o Goiás, o América Mineiro venceu o Inter, jogo esse que deu título para o Palmeiras. O Coritiba venceu o Juventude, esse resultado aí vai dar muito o que falar durante a semana. O Avaí perdeu em casa para o Bragantino, o Avaí, né, praticamente já deu tchauzinho. Atlético Goianiense perde para o Santos também por 3-2, um jogo maluco lá na casa do Dragão. O Palmeiras venceu a gente por 4-0 e o Corinthians acabou vencendo o Flamengo. Venceu o Flamengo lá no Maracanã, né, carimbando a faixa do atual campeão da Libertadores. Então, quando a gente olha para a nossa situação agora de tabela, a gente vê o seguinte. Fortaleza não sai da primeira página, né? Com a derrota do Botafogo ontem a gente já tinha ciência disso, mas embolou um pouco mais a situação por aqui, tá? Bem aqui, entre o 14º e o 15º, a gente sabe que tem uma espécie de barreira, né? Tem uma espécie de barreira e meio que já tá certo que esse grupo briga para não cair e esse grupo aqui é que tá brigando por Sul-Americana e Libertadores.
O Goiás, né? O Goiás é uma situação até quanto curiosa. 43 pontos, mesmo que ele vença o próximo jogo, ele não passa o Fortaleza. Inclusive, como faltam somente 3 rodadas, né? O Goiás ele pode chegar a 52 pontos, né? Então, a gente vê 43, ele pode ir para 45, 48, 51. E assim, rapaz, e assim, é interessante a gente dar uma olhada, principalmente nessa situação do Santos, Botafogo, América Mineiro e São Paulo. Eu acredito que é daqui que vai sair os clubes que vão pegar essa oitava vaga para a Libertadores. Tá muito embolado. Inclusive parece uma escadinha, né? O Santos com 46, o Botafogo com 47, Fortaleza com 48, o América Mineiro com 49 e o São Paulo tá ali com 51, um pouco mais distante, né? Tá um pouco mais largado aí em comparação a esses outros. Então, é uma situação que daqui para frente a gente vai ter que secar alguns clubes. Vamos dar uma olhada aqui no próximo jogos. O Santos, por exemplo, ele pega o Avaí. É importante que o Santos não vença esse jogo. Se o Santos vencer, por exemplo, o Fortaleza acabar saindo derrotado pelo Atlético Goianiense no próximo jogo, o Santos passa. Se o Santos vencer o Avaí e o Fortaleza empatar com o Dragão, o Santos também passa, porque ele vai para 49, o Fortaleza continua, empatam em número de vitórias, mas o saldo de gols o Santos acaba ultrapassando, né? Inclusive essa derrota foi péssima para o Fortaleza no quesito de saldo. Então, já é um jogo que a gente tem que ficar de olho, esse Santos e Avaí. Fluminense e São Paulo. A gente torce pro Fluminense, lembrando, perdão, lembrando, o Fluminense ele já tem vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores, então é praticamente carta fora do baralho. Esse Fluminense com 61 pontos, deixa ele partir para prejudicar o São Paulo, o Fluminense que joga em casa, inclusive. O Fluminense, acho que o que ele tem para brigar até o final é a vice-liderança, né, do campeonato, ou questão de orgulho, acabar terminando na frente do Flamengo. E a gente volta para cá. Continuando, a gente também tem Bragantino e América Mineiro, também nesse sábado. Esse jogo aqui é tenso porque o América a gente tem que torcer para eles não pontuarem. E o Bragantino tem 44, tá? Então é muito assim, interessante a gente ver essa briga dos dois. O Bragantino podendo chegar até os seus 47 pontos, não passa o Fortaleza, então é um resultado ainda seguro. E o América Mineiro a gente tem que secar, caso queira ultrapassá-los, né? Ainda tem Goiás e Juventude. O Goiás, ele ainda briga, ele já tá praticamente do pelotão da Sul-Americana, né? Mas a gente fica de olho ainda nesse jogo do Goiás. O Corinthians joga contra o Ceará. Esse jogo não nos interessa, então a gente pode muito bem torcer tranquilo para o Corinthians ganhar esse jogo. Temos também Internacional e Atlético Paranaense, ambos brigam na parte de cima. Fortaleza e Atlético Goianiense, importante fazer o dever de casa. Coritiba e Flamengo, outro jogo que não temos nenhum interesse, né, a não ser para olhar ali a vida do nosso rival. Cuiabá e Palmeiras, mesma situação também, outro clube que briga da parte de baixo e o outro já é campeão. E por último, Atlético Mineiro e Internacional, Atlético Mineiro e Botafogo, que é mais interessante. A gente vê o Atlético, né? Ou ele parte para frente, para cima, ganhar esse jogo e fugir, e segurar o Botafogo, né? No máximo um empate. Que inclusive o Botafogo, por ter ainda um saldo pior que o Fortaleza, se o Fortaleza perder, por exemplo, o Goianiense e o Botafogo empatar, o Fortaleza ainda se mantém na frente do time carioca. Então, meus amigos, a gente vê que a situação para buscar essa Copa Libertadores, ela não está fora de controle, né? Foi uma derrota muito ruim, essa pro Palmeiras, sem dúvida nenhuma. O torcedor que estava mais empolgado acaba tirando um pouco daquela estabilidade. A gente sempre fala aqui no GT, né? Ainda não estamos naquele patamar que pode se competir de igual para igual, de peito aberto com essas grandes equipes. Mas a gente consegue, com muita estratégia, com muito empenho, poder fazer juiz a um jogo dessa importância e, quem sabe, acabar garantindo a vaga. Então, meus amigos, Fortaleza ainda está a 3 pontos na zona de Libertadores, que é ali o São Paulo. Basta o Fortaleza agora, nessa próxima rodada, se a gente quiser ficar de olho, né? Basicamente São Paulo e América, mas é importante manter essa régua, essa margem de 3 pontos segura, tá? Segura, porque ainda temos 3 jogos acessíveis até o final, né? A gente tem que lembrar que o Fortaleza ele enfrenta até o final da Série A Goianiense, Bragantino e Santos. Então, o Goianiense é um confronto com um time que não quer cair e 2 times que brigam ainda têm interesse em sonhar com essa vaga da Libertadores. Ou seja, os confrontos diretos do Fortaleza meio que vão pautar a sua briga até o fim. A gente já sabe, vaga na Sula garantida, mas para a Libertadores a gente ainda tem um pouco dessa dor de cabeça.
Mas, galera, basicamente esse vídeo foi pra gente poder conversar rapidinho, dar um balanço rápido sobre esse fim de rodada da Série A, essa questão da vaga na Libertadores, que a gente ainda quer muito. Mas na live de mais tarde, hoje à noite, a gente vai poder esmiuçar bem tranquilo, analisar com muita cautela, muita frieza, tentar separar pontos por equipe e, quem sabe, a gente chegar numa conclusão a respeito dessa fase final do Brasileirão. Só faltam 3 pontos, só faltam 9 jogos. Então, vamos dar vida para essa vaga. Amigos, como falei, mais tarde tem live. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, fique à vontade para interagir no chat e saiba que a gente espera muito comemorar no final desse campeonato. Enfim, da parte de cima, na parte de baixo, você que sabe, você escolhe a luta que você quer lutar. Então, meus amigos, como de costume, como eu sempre digo, até mais.